Curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Seja bem-vindo a mais uma aula, nossa aula 4A, dando continuidade ao módulo de legislação de trânsito. Falaremos sobre infrações e penalidades. Vamos então ao conceito de infração de trânsito. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos artigos do capítulo 15 e às punições previstas no capítulo 19, todos do CTB. Essa legislação complementar são as várias legislações e resoluções que acrescentam regras e normativas ao CTB e que, caso não forem obedecidas, são consideradas infrações e sujeita às penalidades também o infrator, no caso, que cometeu. Tudo bem? Todas as infrações são descritas no capítulo 15 do CTB, certo? E as do capítulo 19 são as penalidades ou punições decorrentes de crimes de trânsito, que falaremos aí daqui a pouco. Depois dessa aula nós temos a próxima que continua com penalidades e a outra já é crimes de trânsito. Falaremos então dessas penalidades e dos crimes. Muito bem, seguindo. Gravidade e pontuação das infrações. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4 pontos e leve 3 pontos. Todos nós sabemos dessa informação, mas é importante frisar que essa gravidade ela é pontuada, vamos dizer assim, Por que uma infração é gravíssima e outra é grave, e outra é média e outra é leve? É em decorrência da consequência do cometimento. Então, se uma infração eu cometê-la vai trazer um grande problema para a sociedade, então ela já é considerada gravíssima, certo? E aí esses pontos são colocados para que haja um somatório e que ocorra a partir desse somatório dos pontos uma penalidade chamada de suspensão do direito de dirigir por pontos, que falaremos na próxima aula. Mas por enquanto só estamos apresentando aqui as gravidades e as suas respectivas pontuações. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 do CTB. Muito bem. Toda infração, ela vai gerar ponto e vai gerar uma penalidade, certo? Muito bem. Quando o condutor é identificado, independentemente se ele foi identificado na via, ali no ato, ou depois, quando o condutor é identificado, é gerado a ele uma pontuação, certo? Essa pontuação vai para o sistema, vai lá, vamos dizer assim, para o prontuário dele, fica lá registrada para ela poder ser somada, tudo bem? E ele fala que essa pontuação será atribuída ao condutor identificado, por essa infração, certo? Nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, tudo bem? Que são aquelas pontuações que nós acabamos de falar, 7, 5, 4 e 3. Mas aí ele vai trazer o seguinte: exceto, então, quais são as condutas infracionais que não vão gerar pontuação? Então, exceto as praticadas por passageiros. Que passageiros? Usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros, em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, em viagem de longa distância por fretamento e turismo, e em viagem de turismo de qualquer modalidade. Então, as infrações cometidas por esses passageiros, elas são infrações? São infrações. Elas vão gerar penalidade? Vão gerar penalidade. Por mais que foi cometida pelo passageiro do transporte rodoviário. Mas elas vão gerar ponto? Não. Tá? Então não ache que essa exceção
é para a aplicação da infração, né, vamos dizer assim, da autuação, e que não vai gerar penalidade. Não vai gerar, sim. O que não vai gerar é somente o ponto, tudo bem? Não vai pontuação para o condutor, tudo bem? No caso de condutas desses passageiros nessas situações aqui de transporte rodoviário de passageiros. Joia? Além disso, quais também que não geram ponto? Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Essa infração é de proprietário. Depois falaremos sobre isso. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 7, com a cor ou características alteradas. Também é uma infração de proprietário. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 21, de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Também é uma infração de proprietário. Artigo 232. Conduzir veículos são os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. Tudo bem? Também não vai pontuação. Artigo 233. Deixar de evitar o registro do veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Essa aqui também é de proprietário. Artigo 240. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Artigo 241. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Todas essas infrações lidas, mais aquelas cometidas pelos passageiros no transporte, né, coletivo, não geram ponto. Ah, professor, mas elas são infrações? São. Elas vão ser motivo de autuação? Sim. Elas vão gerar penalidades? Sim. Elas vão gerar medidas administrativas? Também. Só não vão gerar ponto. Tudo bem, gente? Além delas, as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Existem infrações, nós falaremos na próxima aula, que são por si só, geram por si só penalidade de suspensão do direito de dirigir. Não precisa somar pontos e chegar lá no valor X. Tá? Fez essa infração, cometeu essa infração, já vai ocorrer a suspensão do direito de dirigir. É lógico que vai ser aberto o processo, né, de ampla defesa, tudo bem? Do contraditório, né, para que seja dado o direito do condutor infrator para que ele justifique, tudo bem? Mas no final, se for condenado por esse processo, ele vai ter o direito de dirigir suspenso. No momento que ele comete essas infrações, pelo fato dessas infrações já levarem ao cumprimento dessa penalidade, não tem por que somar ponto, porque os pontos, como nós já dissemos, foram criados para que haja um somatório, para que ele seja punido com a suspensão. Ora bem, se ele já, pelo fato de cometer uma infração X, já vai ser punido com a suspensão, não tem por que ele ser punido duas vezes, gerando ponto para que depois ele, somado a outro, seja novamente punido pelo mesmo ato. Vocês estão entendendo? Então é por isso que não podem, tá? Quando comete aquelas infrações que nós falaremos na próxima aula, inclusive, que geram a suspensão do direito de dirigir, não há somatória de pontos, tá? Não há registro dos pontos no prontuário, tudo bem? Muito bem, vamos lá. Proprietário e principal condutor. Proprietário. O proprietário é a pessoa cujo nome está no documento do veículo. A gente não tem dúvida disso, né, pessoal? Podendo ser pessoa física, CPF, ou pessoa jurídica, CNPJ. Quando no ato da infração não há o reconhecimento do condutor infrator, então ocorreu lá o ato, né? O ato infracional, mas não foi reconhecido o condutor. A responsabilidade das penalidades que gerou aquele ato vai recair ao proprietário do veículo, certo? Salvo algumas exceções que depois nós falaremos mais para frente. Tudo bem? Como, por exemplo, infrações que não são para o condutor, são específicas de proprietário, como algumas que a gente citou no slide anterior. Então essa aí não precisa nem reconhecer o condutor, porque ela já é sabido que ela é uma infração de proprietário.
Então ela vai para o proprietário. Agora, quando for infrações de circulação, o cara que estava dirigindo, a pessoa que estava dirigindo, o condutor, ele tem que ser reconhecido. Quando ele não é reconhecido no ato, é dado o direito do proprietário depois reconhecer, informar quem é que estava dirigindo o veículo. Caso ele não faça isso, aí sim a penalidade vai recair ao proprietário do veículo. É o que está dizendo aqui, tá bom? Vamos lá. Principal condutor. O que é essa pessoa? E é por isso que eu trago então a ideia do que é o proprietário e do que é o principal condutor. O que é o principal condutor? Porque isso aqui é uma coisa nova. O principal condutor é a pessoa que mais utiliza o veículo, sendo que o principal condutor pode ser o próprio proprietário. Então vamos imaginar que eu seja o proprietário do veículo, mas quem usa esse veículo é o meu filho. Ele que usa mais. Então eu posso o quê? Indicar o nome do meu filho como principal condutor. No caso do principal condutor ser outra pessoa que não o proprietário, existe a possibilidade de registro de seu nome no Renavan. Então eu vou indicar esse principal condutor, no caso o meu filho aqui do meu exemplo, para que ele seja o quê? O principal condutor. E a partir daí, a responsabilidade das infrações cometidas sem reconhecer o condutor lá no ato, vai direto para quem? Para ele. Então é o que está dizendo aqui, ó. Existe a possibilidade de registro do seu nome no Renavan para a responsabilização das infrações cometidas sem reconhecimento do infrator no ato da conduta. Tudo bem? Então vamos imaginar lá que eu tenho meu filho e eu pego e indico ele para ser o principal condutor. Certo? Muito bem. Aí a partir daí, eu posso fazer isso por duas maneiras. Pela carteira digital de trânsito, eu entro lá no aplicativo e digito o CPF dele. Ele também tem que ter a carteira digital de trânsito, vai receber lá uma pergunta dizendo que ele foi indicado como principal condutor do veículo X, ele vai aceitar e a partir daí já está registrado. Agora, caso nós não tenhamos a CDT, que é a carteira digital de trânsito, a gente se dirige a um departamento estadual de trânsito do seu estado, seu município, e solicita lá que seja acrescentado o nome dele como principal condutor daquele veículo no sistema Renavan. Renavan significa Registro Nacional de Veículos Automotores. A partir daí, ele é o principal condutor. Caso ele cometa as infrações, essas infrações, se elas não forem sido reconhecidas lá no ato do cometimento, lá pelo agente, lá na rua, na via, automaticamente já vai para ele, não vai mais vir para mim como era antes. Tudo bem? Pelo fato de eu ser o proprietário. Imaginemos agora que o meu filho foi e emprestou este carro para uma outra pessoa, um colega, e este colega cometeu a infração. A partir daí, esse colega não foi reconhecido lá no ato, né? Foi pego no radar, não foi reconhecido o principal condutor, ele que estava dirigindo. Vai para quem? Vai para o principal condutor, então aí vai para o meu filho. Tudo bem? E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter um período para indicar que era um amigo dele que estava dirigindo, certo? Vamos seguir aqui a nossa explicação. O principal condutor, já expliquei como é que ele é indicado, né? Vou lá na CDT ou vou na agência do Detran. O principal condutor será excluído do Renavan quando? Então, quando que eu posso ou eu devo retirar este condutor de principal condutor? Quando houver transferência de propriedade do veículo. Eu sou obrigado. Então, eu peguei e vendi o meu veículo para uma outra pessoa. Eu não posso deixar o nome do meu filho, isso é automaticamente, né? Não posso deixar o nome do meu filho como principal condutor, porque agora o veículo passou para uma outra pessoa. Quando? A partir da indicação de outro principal condutor. Então, imagine que eu não quero mais que esteja com meu filho aquele veículo, eu vou passar para minha filha. Aí agora eu vou e mudo e ponho o nome dela. Não pode ter dois principais condutores, sempre é só um. E a terceira situação, mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. Então vamos imaginar que eu não quero mais passar para ninguém, né? Eu voltei a ser aquele principal condutor, então eu faço um requerimento e solicito, certo? Para que não seja mais ele. Ou de repente ele mesmo não quer mais, porque ele adquiriu um veículo e ele agora vai ser o proprietário do veículo e ele não vai mais andar no meu, dirigir o meu. Então ele também pode solicitar. Tudo bem? São as três situações das quais o principal condutor será excluído do Renavan, tá certo? Muito bem, vamos seguir o nosso raciocínio. Aí vem a parte da identificação do condutor infrator, que a gente deu uma pincelada
né? Agora nós vamos aprofundar um pouco mais. Identificação do condutor infrator. Procedimentos relativos ao processo de responsabilização das infrações cometidas. Quando não for imediata a identificação do infrator, então lá no ato, né, da infração, como nós já dissemos, lá na via, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. Então é o que eu estava falando. Imagine a situação lá então do meu filho. Aí ele emprestou para o amigo, aí o amigo cometeu a infração, não foi reconhecido no ato da infração. Foi um radar, só tirou a foto, não pararam ele e não fizeram o auto de infração lá na via. Aí vai chegar para ele, certo? No endereço do veículo, mas no nome dele, não é? Porque sempre vai para o endereço do veículo, mas vai chegar no nome dele. E vai chegar lá dizendo o quê? Que ele tem um prazo de 30 dias para indicar o condutor. Se for ele, beleza, ele vai continuar normal, não vai precisar identificar ninguém. Agora, se não foi ele, foi esse colega dele que ele me emprestou, aí ele vai lá e coloca o nome do colega, certo? Existe um procedimento para fazer esse reconhecimento também, tanto indo ao Departamento Estadual de Trânsito do seu município ou estado, ou também pela CDT, certo? Ah, professor, mas e se não tiver principal condutor, for o proprietário? Mesmo procedimento, vai receber a notificação, essa notificação às vezes chega por via postal na sua residência ou chega na sua CDT. Quem tem a CDT está chegando pela CDT agora. Tudo muito ágil, muito rápido. E aí, pela própria CDT, eu lá como proprietário, porque não tem principal condutor, vou lá e reconheço o condutor que cometeu a infração no ato lá e não, até então não tinha sido reconhecido. Para que eu tenho que fazer isso? Porque a partir daí, pessoal, as penalidades que forem geradas, inclusive a pontuação, vai para essa pessoa. Tá certo? Tudo bem? Porque às vezes a gente sempre acha que as penalidades ficam só em torno da multa. E não, tá? Podem ser suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, frequência obrigatória em curso. E essas penalidades elas são aplicáveis à pessoa, ao condutor. Tudo bem? A multa é uma penalidade que fica meio vinculada ao veículo. Porque na hora que eu for pagar o licenciamento, eu vou lá, proprietário, pago a multa, não é assim? Pago a multa, aí depois eu cobro de quem que seja, se foi meu filho, se foi o colega dele, se foi sei lá quem, aí eu vou lá e falo, olha, você cometeu uma multa, eu tive que pagar lá, porque foi aquela vez que você estava usando o carro, então me paga aí, não é? Tudo bem? Porque a multa está vinculada ao veículo. Agora, as outras penalidades, elas são vinculadas ao condutor. Então, a partir daí, precisa ser reconhecido um condutor, porque um carro não vai ficar suspenso de dirigir. Um carro não vai assistir um curso. Um carro não vai ter a sua CNH cassada. Não é verdade? Tudo bem? Tranquilo? Agora tem que ser a pessoa, tá? Transcorrido o prazo de 30 dias, então eu tive 30 dias para reconhecer esse condutor. Se o proprietário não fizer, ou o principal condutor não fizer, será considerado responsável pela infração. Quem? O principal condutor ou, na sua ausência, o proprietário do veículo. Tá certo? Já falamos isso aqui. Transcorrido o prazo de 30 dias, se o infrator não tiver sido identificado e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, então já ia a segunda situação. Imagine que o veículo é de uma empresa. Ele não está no nome de uma pessoa, ele está no nome de uma empresa. Uma empresa pode fazer curso? Uma empresa pode ter ponto? Uma empresa pode ser suspensa? Não. Não pode. Uma empresa é uma empresa. Não é verdade? Certo? Então, se não for identificado o condutor daquele veículo, daquela empresa, no prazo de 30 dias, será lavrada nova multa à empresa, ao proprietário, ao CNPJ do veículo, mantida a originada pela infração. Por que isso? Para não ocorrer a situação de não ter identificação, porque às vezes a empresa vai e ela não identifica o condutor, porque às vezes é uma infração, por exemplo, de radar, que passou acima de 50% da velocidade da via, que vai causar suspensão do direito de dirigir. Aí o dono da empresa fala assim, se eu identificar lá o motorista, o seu João, vamos pegar esse exemplo aqui, ele vai ficar suspenso 2 meses e aí eu vou ficar sem motorista aqui porque ele não vai poder dirigir. Então eu não vou identificar. Aí, beleza. Beleza? Não, porque aí vai gerar uma infração vezes 2 do valor da multa. Então eu vou pagar a original e depois uma outra
vezes o valor da multa original vezes 2, certo? Tranquilo? Para meio que dar uma forçada, para fazer com que esse empresário, ele reconheça quem é o infrator, tá? O valor dessa segunda multa é de 2 vezes o da multa originária. O proprietário poderá indicar ao Detran do estado regido do veículo o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome escrito em campo próprio do cadastro do veículo no Renavan, já falamos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? É muito simples essa questão aqui da responsabilização sob infrações. E continuamos aqui ainda. Responsabilização das infrações, mas aqui agora a gente vai falar sobre um outro tema referente à responsabilização, que é qual? As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código. Então, em vias de regra, sempre serão essas 4 pessoas que serão responsabilizadas: condutor ou proprietário, ao embarcador e ao transportador. Como nós estamos aqui num curso de cargas indivisíveis, né, dentro da nossa ideia, elas serão mais direcionadas à questão do embarcador e transportador, certo? Mas também leva para a nossa vida, né? Então também pode ser do condutor ao proprietário. E nós falaremos quais são essas infrações. Lembra lá que no começo da aula eu falei assim, essa infração de proprietário, essa infração de proprietário, essa infração de proprietário, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A responsabilidade da infração, ela é, vamos ver aqui, do condutor e proprietário do veículo em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. Existem algumas infrações que o ato de cometer essa infração, ela gera 2 autuações, uma para o condutor e uma para o proprietário, no mesmo ato, tudo bem? O mesmo ato cometido vai gerar uma para o proprietário e uma para o condutor, certo? Tranquilo? O que mais? Só de condutor, em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, todo ato cometido de circulação, vamos pegar alguns aqui: dirigir o veículo sem usar cinto de segurança, falando no celular, ultrapassagem proibida, dirigir o veículo, furar o sinal vermelho, entre tantas outras, andar na contramão, estacionar em lugar proibido. Essas infrações são de circulação. É o condutor ali que está dirigindo e que está fazendo coisa errada. Essas infrações caem na responsabilidade do condutor, tudo bem? E a dos proprietários? Em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito no veículo na via terrestre, que são pagar o IPVA, pagar o IPTU, pagar os impostos, tá? Além disso, conservação e inalterabilidade de suas características. Então, manter o veículo em condições de uso, os equipamentos obrigatórios de segurança e não mudar as características originais do veículo, né? Ele fala aqui, componentes, agregados, certo? Então, se eu tenho um veículo lá, eu não posso sair modificando ele, mudar a cor dele, aumentar as rodas, aumentar isso, cortar a mola, fazer um monte de coisa, tudo bem, sem autorização, sem a prévia autorização e sem constar no documento do veículo. Caso isso ocorra e o veículo seja pego com essas alterações, é uma infração de responsabilidade do proprietário. E, por fim, habilitação legal e compatível de seus condutores também vai para o proprietário. Então, vamos dar um exemplo. Se eu pego o meu veículo e passo para uma pessoa não habilitada, ela não tem habilitação. Então, vai para quem essa autuação? Não é? A responsabilidade é de quem? A pessoa não tem nem habilitação, quem que vai responsabilizar? O proprietário. Tudo bem? O proprietário, tá? Vamos lá. A responsabilidade da infração é do embarcador e transportador. Aí vamos só explicar para vocês a diferença do que é o embarcador e transportador. Vocês já sabem, né, pessoal? Mas é importante eu frisar aqui. O embarcador é o responsável pela mercadoria e pelo planejamento do transporte.
cuidando da documentação e da contratação do frete, tá certo? Já o transportador é o profissional ou empresa contratada que executa o movimento físico da carga do ponto de partida ao ponto de chegada. Então, o transportador é aquele que pega e leva. E o embarcador é o responsável pela mercadoria, pelo planejamento, tá certo? Tudo bem? Dessa mercadoria aí, tá bom? Tranquilo? Da documentação, a contratação a emissão da nota fiscal, a contratação do frete, tá certo? É responsável pelo embarque da carga, tudo bem? Esse é o embarcador. Vamos lá. Então, quando é que a responsabilidade é dos dois? Em infrações relativas ao excesso de peso bruto total. Então, peso bruto total excedeu. Aí vai olhar na nota fiscal. O que vai acontecer na nota fiscal? A nota está constando lá que está superior ao limite legal. Então é erro dos dois. Por quê, pessoal? Porque tanto o embarcador imprimiu uma nota fiscal com peso bruto total maior do que pode, não é? Com peso da carga maior do que pode, somada ao veículo deu peso bruto total maior, excedeu, e o transportador recebeu esse veículo, essa carga, tudo, recebeu a nota fiscal, viu que estava excedendo, ele olhou a nota fiscal e falou, nossa, aqui tem tanto, somado com a do veículo vai dar tanto, passou, mesmo assim ele aceitou. Então é erro dos dois, por isso que a responsabilidade vai para os dois, para o embarcador e para o transportador. Só do embarcador, em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Então, tanto faz excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Quando simultaneamente for o único remetente da carga, então tem que acontecer as duas coisas. O embarcador for o remetente e o peso declarado na nota fiscal for inferior ao aferido. Tudo bem? Então ele enganou o transportador. Ele meteu uma carga pesada e imprimiu uma nota fiscal que não bate com a carga. Certo? Tranquilo? Aí é por isso que é responsabilidade só do embarcador. Tá? Porque não tem, pessoal, apesar de que nós falaremos muito sobre isso e é importante o transportador estar junto do embarque, mas ele não vai ver a pesagem da carga, né? Tá certo? Então ele recebe e ele acaba confiando no embarcador. Tudo bem? E por fim o transportador. De quando que é a responsabilidade do transportador? Em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, tá? Certo? Então, deu excesso de peso nos eixos. É responsabilidade do transportador. Ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Então ele parou em dois embarcadores, parou primeiro num pôs, parou no outro pôs e excedeu. De quem que é a responsabilidade desses? Não sabe, porque ele parou em dois, não tem como dividir, tá certo? E na primeira situação é porque entende-se que o transportador é responsável da distribuição dessa carga no sentido de não colocar só num eixo, não é verdade? Tá bom? Então ele tem que ter essa preocupação, tá? Seguindo. A todo condutor notificado em decorrência de uma infração é dado o direito de defesa. Já falamos isso no início da aula. Sendo indeferida a defesa prévia do condutor, essa infração gera uma penalidade de multa. E conforme o caso, outras penalidades previstas em lei que veremos a seguir. Vamos lá, pessoal. Penalidades. Falaremos então das penalidades. São 6 penalidades, começando com advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Nessa aula falaremos de duas, tá? A advertência por escrito e a multa. Vamos começar com a advertência por escrito. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média. Então, essa aqui é a primeira importante observação. Ela tem que ser leve ou média. Segunda informação,
passível de ser punida com multa. Então, ela tem que ser o quê? Gerar uma multa. Como nós dissemos, todas as infrações geram multa, certo? Então, beleza. Leve ou média gerando multa. Tranquilo. Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Esse é o terceiro ponto. E o mais importante. Então, vamos imaginar que o motorista Roberto cometeu uma infração média e ele gerou uma multa para o Roberto. Aí, na hora que vai ser lançada essa multa lá no processo administrativo, observa-se que já gerou a multa. Na hora da aplicação da multa, observa-se que o Roberto, do dia que ele cometeu a infração, 1 ano para trás, ele está limpo, não tem nada no prontuário dele, está zerado, ele não cometeu nada. Aí o próprio sistema vai pegar e vai alterar essa penalidade dele. Vai tirar a multa e vai aplicar a advertência por escrito. E aí ele não vai precisar pagar a multa. Ele vai ser somente advertido. Tudo bem? Tranquilo? E como é que sai essa advertência para o Roberto? Sai publicado em Diário Oficial, né? Tudo bem? O diretor-presidente no uso de suas o diretor-presidente do Detran ou da Getran, do Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, resolve alterar a penalidade de multa para aplicar, né, a penalidade de advertência por escrito para os seguintes condutores. Aí vem o nome de um monte de condutor lá. Certo, pessoal? Tranquilo? É assim que funciona, tá? Então ele tem que ter essas 3 situações. A primeira, ela deve ser leve ou média. A segunda, ela deve gerar uma multa. E a terceira, olhar para trás e não ter nenhuma infração nos últimos 12 meses, a contar da data da infração que ele cometeu. Ah, professor, fica registrado no sistema? Fica registrado. Por mais que ele for advertido, fica registrado lá no sistema lá. E gera pontuação, professor? Gera pontuação. Se for uma infração que gere pontuação, vai gerar pontuação. Por quê? Porque depois se ele comete outra, vai estar lá registrado. Aí ele não vai ter esse direito novamente, dentro de um prazo de 1 ano, de 12 meses, certo? Ele só vai poder ter esse privilégio de novo, esse benefício, se ele ficar mais 1 ano sem cometer. Aí ele novamente tem esse benefício. Tá bom? Muito bem. Seguindo. Multa. Multa é muito conhecido, né, pessoal? Multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores, já falamos, que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias. Gravíssima, R$ 293,47. Grave, R$ 195,23. Média, R$ 130,16. E leve, R$ 88,38. As infrações gravíssimas, elas têm um acréscimo, né? Que quando elas são muito gravíssimas, não tem como a gente pontuar isso, né? O que é gravíssimo e o que é muito gravíssimo, né? Existe, tá? Elas têm um acréscimo de um fator multiplicador que nós chamamos. Esse fator multiplicador ele vem vezes 10, vezes 5, vezes 3, tá bom? Então existem sim infrações que são mais pesadas que as pesadas, tá, pessoal? Vamos dar um exemplo claro aqui, beber e dirigir, né? Ele é vezes 10 o fator multiplicador, tá bom? Então nós temos que entender que o ato de cometer esse tipo de infração ele é muito danoso para a sociedade. Em sua maioria, levam a sinistros de trânsito, levam a homicídios, levam a lesões corporais, tudo bem? Então, há a necessidade, né, de que seja punido com veemência, né? E eu vou ser bem claro aqui, pessoal, não são todos que conduzem um veículo alcoolizado que geram isso, mas todos que geram isso estavam, em sua maioria, alcoolizados. Então há uma diferença nesse entendimento, mas existe essa situação. Então tem que ser combatido, tá bom? Tranquilo? Muito bem. Finalizamos aqui a nossa aula 4A. Próxima aula a gente dá continuidade na questão das penalidades. Um grande abraço.
Segue com a gente aí e até a próxima aula.